O fim do ano, para muitas pessoas, significa um novo começo, mas não para esse jovem de 23 anos. Para ele, as coisas não andam nada bem. Desde que perdeu a sua mãe, cuidar de si mesmo perdeu sentido. Alimentação saudável, exercício, tudo parece relevante. Seu dia é uma repetição de acordar, trabalhar e esperar o dia começar. Lá no fundo ele sabe o que está fazendo, fugindo de si mesmo, de uma realidade que insiste em apertar cada vez mais. O alarme da cozinha corta o silêncio. As batatas fritas estão prontas. Quase sem energia, ele calça o chinelo e vai até a cozinha. Abre a geladeira, mas ela está sem nada, exceto por prateleiras vazias. A cozinha é desorganizada, reflete o caos interior que ele está sentindo, e seus olhos passam rapidamente pela pilha de roupa suja que só cresce no canto. Hoje é o seu dia de folga. Ele disse a si mesmo que descansaria, mas já são 5 da tarde e ele acabou de acordar, mais cansado do que nunca. Ele pega o prato, liga a TV no seu programa favorito e se deixa levar. Entre um episódio e outro, o sono vence. E assim, mais um dia engolido pelo vazio. No dia seguinte, a rotina o empurra para o trabalho. No caminho, ele esbarra em um senhor. As frutas da sacola dele caem e, por reflexo, ele se abaixa para ajudar. Desculpe, ele diz rapidamente. O senhor o encara por um instante, com um olhar gentil que parece atravessá-lo. A vida não está sendo fácil com você, não é, meu amigo? Ele diz com um sorriso calmo. Mas é assim que a vida é. Sem esperar uma resposta, ele segue o seu caminho, deixando o jovem parado, tentando processar aquelas palavras. No dia seguinte, ele o vê novamente, parado no portão de uma casa. Há algo diferente nele, como se ele estivesse esperando por alguém. Nas mãos, uma pilha de livros. O jovem sente um impulso estranho, quase inexplicável, que o leva até ele. Bom dia, ele diz excitante. Ele ergue o olhar e sorri. Cansado, mas acolhedor. Bom dia, amigo. Poderia me ajudar a levar esses livros para dentro? O jovem olha para o relógio. Faltam 10 minutos para chegar ao trabalho, mas por alguma razão, ele diz sim. Apressado, ele o ajuda a carregar os livros até a sala. Quando termina, ele vira para ele com um olhar curioso. Posso te fazer uma pergunta? Ele começa. Por que tanta pressa para um dia que parece o mesmo de ontem? O jovem fica paralisado, sem saber o que dizer. Então apenas balança os ombros. O senhor continua. Tenho algo para você. Ele pega nos livros que acabaram de ser colocados na estante. A capa gasta revela o título. Meditações, de Marco Aurélio. Ler este livro é um bom começo para quem sente que a vida perdeu sentido. Ele pega o livro, desconfiado, mas curioso. Por que você tá me dando isso? O senhor sorri com um brilho nos olhos. Porque eu vejo em você algo que eu vi em mim mesmo quando estava na sua idade. Já fui professor de filosofia, sabia? Estudei muito para ensinar aos outros. Mas a vida, ela ensina na prática. Perdas, recomeços, erros, acertos, amigos que vêm e vão. Tudo isso faz parte. E se você não se permitir viver plenamente, estará apenas sobrevivendo. Você parece que está sempre apressado, mas parece carregar mais peso no coração do que nos ombros. O jovem sente um desconforto, como se ele tivesse enxergado algo que ele tentava esconder até de si mesmo. A vida anda complicada, mas quem não passa por isso, né? Depois de agradecer, ele corre para o trabalho. Durante o dia, a imagem do Senhor e suas palavras pairaram por sua mente. Nos dias seguintes, ele começa a ler meditações. Algumas frases soam como um tapa na cara, outras como um abraço que ele não sabia que precisava. No geral, fazem-lhe ter mais dúvida do que respostas. Sua narrativa direta e crua sobre a morte o deixava desconfortável. O jeito como ele apontava os próprios defeitos faziam ele querer parar de ler. Ele estava apontando os dedos nas suas feridas, e as palavras faziam elas sangrarem. Então, ele decide voltar à casa do senhor, em busca de respostas. Ao chegar, encontra-o no quintal, cuidando de algumas plantas. Ele levanta o olhar e um sorriso gentil surge em seu rosto. Sem hesitar, ele o convida para entrar. Dentro da casa, ele preparava uma xícara de chá e o convida a sentar em uma mesa de madeira envelhecida. Atrás de vocês, uma lareira acesa crepitava suavemente, lançando sombras quentes pela parede, algo que parecia destoar do ambiente simples, mas acolhedor. Ele segura a xícara entre as mãos e, após um breve silêncio, finalmente diz: aquele livro que você me deu, ele trouxe mais dúvidas do que respostas. Algumas coisas que eu li foi reconfortante, mas outras me deixaram profundamente perturbado. Eu ainda não consigo encontrar um sentido para continuar vivendo. Não sei se minha vida pode ser consertada. O senhor ouve atentamente, sem interromper. Seus olhos refletem paciência e algo a mais. Talvez uma compreensão que só anos poderiam trazer. Depois de um gole tranquilo de chá, ele responde com um tom sereno: meu jovem, a vida não é uma linha reta. Ela é um emaranhado de altos e baixos, idas e vindas. E sabe, na minha própria jornada, eu já me senti exatamente como você. Eu nasci em uma família rica, cercada por todo o conforto que muitos só poderiam sonhar. Desde cedo eu fui preparado para assumir grandes responsabilidades.
Minha educação foi meticulosamente planejada para me moldar como empresário de sucesso. Aos 20 anos, fundei minha primeira empresa e ela prosperou rapidamente. Minha vida parecia perfeita, negócios promissores, e em casa, uma namorada me esperava todas as noites com um sorriso. Eu a amava profundamente, acreditando que ela era minha alma gêmea. Depois de poucos meses, eu a pedi em casamento. Em um ano após o matrimônio, minha vida era como um sonho, até que durante um almoço, aparentemente comum, ela passou mal. Enquanto eu segurava ela nas minhas mãos, lágrimas escaparam dos meus olhos. Num ato de desespero, eu liguei para o hospital. Fomos até lá. Depois de horas de espera, um médico me deu uma notícia que mudaria tudo. Ele me disse que minha esposa estava com câncer terminal. O impacto foi devastador. Isso me despedaçou por dentro. Eu passei os meses seguintes ao lado dela, vendo-a lutar bravamente. Mas no final, ela partiu. Com o coração despedaçado, eu me encontrei em um abismo de dor. Pela primeira vez eu me senti perdido, como se o mundo ao meu redor tivesse perdido todo o sentido. As noites eram intermináveis, e os dias sem propósito. A solidão era esmagadora. Anos se passaram nessa escuridão. Eu tentei me apoiar em meu trabalho, mas a falta de significado me consumia. Aos poucos, no entanto, comecei a tentar pequenas mudanças. Comecei a me alimentar bem, comecei a malhar e a reconstruir minha vida. De repente, as coisas pareciam um pouco mais vivas. As árvores voltaram a ter cor e eu voltei a ter esperança. Foi então que eu conheci a Ellen, uma segunda chance para o amor. Ela era encantadora, com os cabelos encaracolados e os olhos azuis, que brilhavam como o céu. O relacionamento trouxe ainda mais cor de volta. Juntos, compartilhamos momentos que fizeram sentir como se eu fosse uma criança novamente, confiante, vivo e conectado ao mundo. Eu me apaixonei por ela, e com pouco tempo, estávamos morando juntos, mas a vida me testaria mais uma vez. Certa noite, após um longo dia de trabalho, eu voltei para casa mais cedo, ainda me recuperando de uma gripe. Ao subir as escadas, que dava à porta de madeira, notei algo estranho. A porta estava entreaberta, com um nó no estômago. Eu espiei e vi a cena que mudaria minha vida de novo. A Ellen estava me traindo com meu melhor amigo. O golpe foi brutal. Mais uma vez eu fui lançado no vazio e na dor da traição. A confiança que eu havia reconstruído desapareceu, e eu me vi lutando para manter a sanidade. Passei noites chorando, duvidando de mim mesmo. As coisas mais uma vez perderam a cor, e como se a vida não tivesse terminado de me testar. Poucos dias depois recebi a notícia de que a minha empresa estava sendo investigada por lavagem de dinheiro. Descobri que o meu amigo, o mesmo que havia me traído, era o responsável. A investigação levou ao fechamento da empresa, me deixando sem nada, sem dinheiro, sem amigos, sem rumo e sem esperança. No fundo do poço, eu vaguei sem direção por um longo período. Morei na rua, passei fome e quase me entreguei às drogas. Até que um dia, um estranho me deu um livro que na época eu não sabia o motivo. O livro era Meditações de Marco Aurélio. Esse livro foi uma luz em meio à escuridão. Ele não prometia soluções fáceis, mas trouxe uma nova perspectiva. A ideia de que mesmo no caos, ainda temos controle sobre as nossas ações. Inspirado por esses ensinamentos, decidi mudar minha vida novamente. Com 26 anos, eu abandonei a rua, as drogas, e como um último esforço, pedi ajuda para os meus pais. Deixei de lado antigos sonhos de sucesso e comecei a reconstruir a minha vida de forma simples, mas significativa. Trabalhei em fazendas, aprendi a plantar meu próprio alimento e dediquei meu tempo a ensinar crianças da rua a ler e escrever. Eu aprendi a enxergar significado até nos momentos mais sombrios, descobrindo que cada ferida carregava uma lição, cada fracasso uma chance de recomeçar. Me tornei um filósofo, não daqueles que vivem em livros, mas um filósofo da própria vida. Alguém que abraçou os altos e baixos, com coragem, buscando um propósito onde muitos só viam sofrimento. Ao longo dessa jornada, eu comecei a juntar os cacos da minha vida, um pedaço de cada vez. Colhi as partes quebradas com paciência, e assim me refiz. Encontrei o amor novamente, e com ele, eu construí uma linda família. Tive 2 filhos, e redescobri o sentido no mundo. A vida não foi fácil até aqui, mas olhando para trás, eu sabia que cada perda, cada recomeço e cada desafio foi o que me trouxe até esse ponto. Quantas pessoas deixam de viver com medo de errar, falhar, sofrer rejeição ou sentir dor? Como você espera vivenciar tudo que a vida tem a oferecer, se passa a vida bloqueando metade das experiências e emoções? Eu sei como é difícil continuar caminhando quando sua família, seus amigos e a sociedade te aconselham a jogar seguro, a evitar riscos, a seguir um caminho menos incerto. Mas me diga, é isso que significa viver de verdade? Você quer chegar à minha idade e se arrepender das decisões que não tomou, dos sonhos que deixou morrer, dos desafios que teve medo de enfrentar? Olha, jovem, o que eu quero te dizer é simples. Erre o máximo que puder. Tente tudo o que estiver ao seu alcance. Encontre o amor da sua vida. Depois perca-o. Quebre o seu coração. Sinta a dor e recomece. Chore por alguém que perdeu. E aprenda a seguir em frente. Faça amigos. Conheça novas pessoas. E quando perder tudo, tenha coragem de recomeçar. Não importa o que os outros digam. Não permita que a insegurança dos outros defina quem você deve ser.
Eles vão tentar te distrair do que realmente importa, roubar sua atenção com coisas pequenas e te convencer de que a vida é muito mais complicada do que realmente é. Mas não acredite nisso. A vida não é sobre evitar a dor, meu jovem. É sobre aprender a caminhar com ela e mesmo assim, continuar a criar algo que vale a pena ser vivido.